Vamos continuar aqui a mentira dos adventistas. Vamos destruir essa mentira, essa farsa. Antes de Moisés havia lei, Paulo prova a existência da lei antes do Sinai. Simples, pô. Velho Testamento ali, o povo guardava assim. Mas quando vem a promessa, Romanos 10,4, aquele que irá caducar, aquele que irá aperfeiçoar, não vai ter a guarda mais da lei, a guarda do sábado. Faço nova todas as coisas. Olha só, que interessante esses pastores adventistas, né? Querendo provar uma coisa que já caducou em Cristo, Romanos 10,4. Olá, meus queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não é inscrito, já sabe, se inscreva, porque nós temos muitos conteúdos assim importantes, interessantes acerca da Bíblia, eu tenho certeza que vai te ajudar. O vídeo de hoje é um vídeo bem curto, onde nós vamos... Fico tão feliz, irmão. Não vou falar seu nome, porque não me interessa divulgar o seu nome, mas eu fico tão feliz que você saiu dessa seita. Infelizmente. Fico tão feliz que saiu dessa seita braba mesmo, cara, para seguir a única igreja que Cristo fundou, instituiu e deixou pastores para mostrar o caminho da verdade. Falar sobre a guarda dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, antes do Sinai. Então eu vou analisar um texto de Paulo com vocês que prova categoricamente que a lei de Deus era observada antes do Sinai. Fica com a gente aí até o final e descubra que texto é esse. Muito bem, vamos lá. O texto está em Romanos capítulo 5, verso 12, 13 e 14, que diz o seguinte: Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Premissa número 1, preste bastante atenção. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. A morte, portanto, passou a todos os homens porque todos pecaram. Então a premissa número 1 é de que a morte é um resultado do pecado. Ok? Grave isso. Vamos para o verso 13. O verso 13 diz: Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Premissa número 2. Até a lei o pecado estava no mundo. Então Paulo está dizendo que até o Sinai, até a lei, até ali, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então a premissa número 2 é que o pecado não pode ser imputado se não existir lei. Mas aí ele faz a sua conclusão, no verso 14, onde ele diz: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Em outras palavras, Paulo diz o seguinte, vamos entender, Paulo. Simples, olha só. Mesma carta, Romanos, ele meditou Romanos. Claro que Paulo está falando aí para os romanos, instruindo como era lá no Velho Testamento. Ali quando era o porta-voz Moisés, certo? Ó, Romanos 5, 12, ó. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. Entretanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figurado do que havia de vir. Olha só, são apenas sombras, são apenas prefigurações até aquele que há de vir, que vai caducar, que vai aperfeiçoar para você não guardar mais o regime da lei. Como diz aqui Romanos, ó. Engraçado, o 14 aqui deixa bem claro, cara. Ao 15, ó. Mas como o dom gratuito não se dá o mesmo que com uma falta, pois se
faltam de um só causa, a morte de todos os outros, como muitos razão do o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Olha só, a graça, não mais escravo do jugo da lei. O pecado entrou só por um homem e a graça entrou por um homem só. Olha só que interessante. Se você for continuar o texto, você vai entendendo o que São Paulo está falando. Os caras querem catar Romanos 5, 12 ao 14, provar uma coisa que eles vivem, que já caducou, Romanos 10, 4, porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Ó, olha só que interessante. Visão de São Paulo. Está falando que Cristo, em Cristo, caducou a lei ali que foi dada ao Monte Sinai por intermédio de anjos. Por isso que Santo Estevão foi apedrejado. Porque ele fala para os judeus assim, vocês seguem o ministério que vem de anjo. Hebreus 2:2 deixa bem claro. Olha só, em Atos. Você quer provar com um versículo bíblico, aí é difícil, né, cara? Fazer uma doutrina, é assim que são os protestantes, cara. Você pega em Atos 7 aqui, para você entender o que? Olha só. Atos 7, 53, se eu não me engano. A lei e os profetas duraram até João Batista. Mateus 11, ali, se eu não me engano, 13. Lucas 16, certo? Atos 7, 53. Vós que recebeste a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Qual é mais importante? A lei que foi dada por ministério de anjos, Hebreus 2:2, Atos após 7, 53 e Gálatas 2:19, ou que vem por intermédio de Cristo. Gálatas, a carta aos Gálatas é uma prova que destrói qualquer heresia desses doutores aí, fundamento de Ellen White. Ó. Você pega Gálatas, que olha só que interessante, Gálatas, acho que é 3:19, eu me enganei, 3:19. Então, o que é a lei? É um cumprimento ajuntado em vista das transgressões até que viesse a descendência. A quem foi feita a promessa foi promulgada por anjos, passando por intermédio, Moisés. Por isso que Cristo ele veio revogar, aperfeiçoar. Se não me engano, Mateus 5 ali. Mas não há intermediário. Tratando-se de uma só pessoa. Deus é um só. Olha só. Gálatas 5, 4. Já está separado de Cristo. Vós que procurais justificação pela lei. Decaíste da graça. Uma coisa muito interessante, professor. Você pega em Filipenses aqui. Filipenses. Efésios. Filemon, Filipenses. Olha só, Filipenses 3. Você quer defender uma coisa que São Paulo depois vai declarar ali em Colossenses 3, chama de esterco, cara. Hebreus 8:3, fadada a desaparecer. Lembra do vinho novo? Está no vinho novo. O vinho novo é melhor. Morte é um resultado do pecado. Porque até a lei, até Moisés, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, se não há lei, então não há pecado. É isso que Paulo está dizendo. O pecado não é imputado. Se não é imputado, continua o texto, você vai ver, tem uma promessa ali. Continua o texto, para os amigos entender todo o contexto. Como é que a pessoa vai morrer? Porque o resultado do pecado é a morte. Mas se não existir lei, o pecado não pode ser imputado. Logo, eu não posso ser culpado daquilo que não existe. Percebe? É como você está caminhando pela rua
E a polícia chega e diz, eu vou lhe prender. Mas por quê? Porque tem uma lei, porque você não pode andar nessa calçada. Ué, mas onde é que está escrito? Uma lei dos homens. Não existe lei. Que Mas pode muito bem revogar se existe lei que diz que eu não etc. posso andar nesta calçada, então eu posso andar Mas a nesta lei de calçada. Deus é diferente. Paulo está dizendo que até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado ele não pode ser imputado se não houver lei. E como ele teve a premissa número 1 de que a morte é um resultado do pecado, é a imputação deste pecado, se você... Sim, as transgressões de nossos pais. Ali no Monte Sinai, Deus dá mandamento e preceitos. Simples entender isso. Você vai morrer. E ele diz na premissa número 2, no verso Tanto 3, que Marcos 2, ali, se você for pegar do 1 ao 5, Mateus 12 ou Lucas 6, porque os judeus querem matar Cristo? Porque Cristo está violando o que é sagrado, que é santíssimo pelos os judeus. Porque ele pode fazer isso, porque a promessa foi promulgada por anjos e ele revoga isso, porque ele é o próprio Deus. Ele tem autonomia e autoridade para fazer novas todas as coisas, deixar novos mandamentos. Porque a lei e os profetas caducou, duraram até João Batista, e caduca em Cristo. Para você não ficar escravo, regime da lei. Como diz aqui, ó, olha só, Paulo vai dizer em Filipenses 3, 9, 8, na verdade julgo como perda todas as coisas em comparação com estes bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar para Cristo. Olha só, cara. Para que eu vou guardar o sabático? Para que eu vou guardar a lei que se vem por intermédio de anjos? São Paulo chama tudo isso aí de esterco, porque Gálatas 1, do 13, 14, ele deixa bem claro. Eu persegui a igreja, eu vim lá tal, etc. Por que isso acontece? Porque nós estamos na nova aliança. Porque ele ali na cruz, ele aperfeiçoa, como vai dizer Efésios. Quando você mostra esse versículo para uns doutores desses, engravatados, é só Efésios 2, 15, ó. Aboliu na própria carne a lei. Você não está entendendo isso? Seria uma loucura você seguir. Você pegar Tiago 2, 10 ali, tem que seguir todos os mandamentos e todos os preceitos do porta-voz de Moisés, que são 600. Nem Pedro em Atos Apóstolos 15, 7, desde que nem os nossos ancestrais conseguiram suportar essa carga. Agora quer trazer essa carga para nós, que nós gozamos da graça, nós reunimos no domingo, não no sábado, a ressurreição de Cristo, João 20, versículo 28, João 20, versículo 19, João 20, versículo 1, no domingo, Marcos 16, Mateus, ali se eu não me engano, 28. Apocalipse 1:10, o discípulo amado tem a revelação no domingo, ele sobe ali em estase, vê ali a Santa Missa no domingo, tem a revelação. Aboliu na própria, Efésios 2:15, aboliu na própria carne a lei, os preceitos, as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dois povos, uma única humanidade nova, pelo estabelecimento da paz. Em João 5:17, olha só que interessante, ó. João 5, vemos ali, ó, Jesus curando ali, certo? Em dia de sábado. Tanto São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João mostra. João 5, é só. Eu aconselho você a meditar todinho João 5, você vai entender, cara. Ó, João 5, a cura do paralítico. Ele está ali no templo, que está ali no templo, viu, ele reconheceu Jesus Cristo, que ele está vendo, está agradecendo, etc. Olha só, 17. Mas ele, João 5, mas eles lhe disse, meu pai continua agindo até agora, eu também ajo. Por essa razão,
os judeus com maior ardor procuravam tirar a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava que ainda coisa muito pior, ele afirmava que ainda era filho de Deus. Era seu pai, e fazia igual a Deus. Ó. Então, cara, por isso que Cristo foi perseguido, porque Cristo está violando. Por que Cristo está violando? Porque está na graça. E uma coisa, 2 Coríntios 3, 6 você vê todinho, 3 do 1 em diante você vê, cara. O mistério da lei já foi glorioso, muito mais agora aquele que vem pelo Espírito. Simples. Não vou nem continuar aqui esse vídeo desse professor, pelo amor de Deus, cara. Salve Maria, servo, sou servo do missionário Roberto.